bom dia a vocês. Começamos agora o programa Orvalho da Manhã. Que as mais extraordinárias bênçãos de Deus possam recair sobre sua vida. Hoje é um dia chuvoso por aqui. Se você está na região de Pirassununga, é bom, né? Receber esse tipo de bênção também. Se você estiver distante daqui, pode ser que o clima esteja outro, não é? Tudo vem de Deus. Use com alegria e tenha sempre no coração gratidão por tudo que Deus oferece a nós. Vamos começando então a semana de uma forma especial. Hoje nós vamos ter daqui a pouco um tema muito especial que na verdade é a continuação já de 3 palestras sobre mudança de rumo. Hoje é a última palestra sobre esse assunto, a 4ª, portanto, creio que você vai apreciar muito a finalização desta série sobre mudança de rumo, conversão, perdão, profunda reflexão sobre o que acontece no coração daquele que ama a Deus e se submete à sua vontade. Ou, melhor ainda, aquele que se deixa conquistar, se deixa atrair pelo imensurável amor de Deus. Queremos lembrá-lo de que este programa, Orvalho da Manhã, é um oferecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E deixamos sempre o verso que inspirou esse programa, através, então, das Santas Escrituras, o que está em Oséias, capítulo 14, verso 5. Diz Deus, então, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Que essa bênção e tantas outras possam recair, possam ser abrigadas em sua vida, em seu coração, em seu lar. Preparando o nosso coração para o que virá a seguir, abrindo o nosso coração para a influência de Deus, do Espírito Santo, vamos neste momento ouvir uma belíssima canção, Vem Senhor, que este convite seja feito por você também ao Senhor Jesus. Queridos ouvintes, esta é uma oração muito especial. Vem, Senhor, vem falar
aos corações. Temos a certeza de que Deus está com o seu Espírito procurando impressionar o seu coração, a sua vida, para que você seja integralmente dele e assim seja totalmente feliz. Vamos neste momento mostrar a você aqui este livro importantíssimo, O Grande Conflito. Este livro é um clássico da literatura adventista e bíblica que nos favorece o entendimento de quão perto, quão importantes são os momentos que vivemos na história desta terra. Como fiz num dia desses, quero trazer novamente, na página 144, o que diz aqui, duas pequenas frases. Em 1833, cumpriu-se o último dos sinais que Jesus havia prometido como indicativo de que o segundo advento estava próximo. As estrelas cairão do céu, Mateus 24, 29. E este comentário é favorecido também com um outro parágrafo dizendo: assim o último sinal da vinda de Cristo se cumpriu, daqueles que ele havia mencionado aos discípulos. Assim também, quando virem todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24, 33. Muitos dos que testemunharam a queda das estrelas entenderam que se tratava de um anúncio do juízo futuro. Isso e muito mais aqui, gratuitamente. Peça este livro através do WhatsApp da Mundial 19 9 97 93 97 85. Posso repetir para você? Anote aí, mande uma mensagem para nós, pedindo este livro. 19 9 97 93 97 85. Neste número também você poderá pedir a sua oração, porque estaremos intercedendo por você e a sua família no final do programa. Amém? Muito bem. Vamos esperar aqui a sua interação. Isso faz muito bem para nós também. Chegamos então no ponto central da nossa programação, que é a mensagem bíblica, que é a instrução bíblica. Como dissemos, hoje o tema mudança de rumo, a quarta e última parte. Dissemos na terceira parte, né, de que o amor, o sofrimento e a morte do Filho de Deus dão testemunho da terrível gravidade do pecado e declaram não haver escape do seu poder nem esperança de uma vida melhor, a não ser por meio da entrega do coração a Cristo. Prezado ouvinte, o pecador impenitente às vezes tenta se justificar dizendo a respeito de professos cristãos: sou tão bom quanto eles. Esses aí não são mais bondosos nem mais corretos em seu modo de viver do que eu. Eles gostam dos prazeres e cedem às tendências erradas tanto quanto eu. Queridos, dessa maneira o pecador faz das falhas dos outros uma desculpa para negligenciar seu dever. Mas os pecados e as falhas dos outros não servem como desculpa para pessoa alguma, pois o Senhor não nos deu um modelo humano imperfeito. O imaculado Filho de Deus foi dado como exemplo, e os que se queixam de um mau procedimento dos professos cristãos são os mesmos que deveriam mostrar uma vida melhor e exemplos mais nobres. Se eles têm uma ideia tão clara sobre o que significa ser um cristão, não seria ainda maior o seu pecado, a sua transgressão? Eles sabem o que é certo, mas não querem pôr em prática. Queridos, cuidado
ao ficar protelando. Cuidemos com isso. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração por meio de Jesus. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. Não vou me demorar aqui, queridos ouvintes, sobre a brevidade e incerteza da vida, mas adiar o atendimento ao chamado do Espírito Santo, preferindo permanecer no pecado, pois isto é o que acontece quando esse adiamento ocorre. Pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencemos acaba nos vencendo e causará nossa destruição. Adão e Eva se convenceram de que comer o fruto proibido era algo tão insignificante que não poderiam causar as terríveis consequências declaradas por Deus. Mas essa desobediência desconsiderada era transgressão da imutável e santa lei de Deus e resultou em separar o homem de Deus, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre o mundo todo esse tipo de sofrimento. Século após século, tem-se ouvido um contínuo lamento sobre a terra, e toda a criação geme e agoniza de dor por causa da desobediência do ser humano. O próprio céu sentiu os efeitos da rebelião contra Deus. O Calvário se tornou um monumento do incrível sacrifício necessário para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado uma coisa banal. Prezados, cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo, endurecendo o coração, tornando a vontade depravada, entorpecendo o entendimento e deixando-o cada vez menos sensível ao chamado do Espírito Santo de Deus. Muitos estão calando uma consciência perturbada com o pensamento de que podem mudar sua maneira errada de ser quando quiserem. Pensam que podem brincar com o convite de misericórdia e continuar sendo impressionados por repetidas vezes e que depois de terem desprezado o Espírito da graça, depois de terem se colocado ao lado de Satanás, ainda poderão mudar seu modo de agir em algum momento de terrível aflição. Mas não é assim tão fácil. A experiência, a educação de toda uma vida molda o caráter de tal maneira que poucos desejam receber a imagem de Jesus em sua mente. Ó, prezado ouvinte, até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado pode neutralizar o poder do Evangelho. Aquele que persiste na infidelidade ou permanecer indiferente à verdade divina, colherá o que plantou. Em toda a Bíblia, não há um alerta mais assustador contra a falta de seriedade em relação ao pecado do que as palavras de Salomão quando disse, e estão registradas em Provérbios capítulo 5, verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Perceba a linguagem de aprisionamento, perceba a linguagem forte que Salomão, por inspiração divina, nos deixou. Prezados, Cristo está pronto para nos libertar do pecado. Mas Ele não faz isto contra nossa vontade. Se por causa da transgressão persistente a própria vontade ficar inteiramente inclinada para o mal
e passarmos a não ter mais o desejo de ficar livres e a vontade de não aceitar sua graça, o que mais Ele poderá fazer? Destruímos a nós mesmos pela insistente rejeição de seu amor. Diz a palavra de Deus: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. E diz mais na palavra de Deus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Prezados, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O coração humano, com suas emoções de alegria e tristeza, sempre conflitantes. O coração volúvel e sem rumo, onde reside tanta impureza e tantos enganos. 1 Samuel 16, 7. Prezados, ele conhece suas razões, intenções e propósitos. Vá até ele com seu coração manchado do jeito que se encontra agora. Como salmista, abra os compartimentos do coração para o olho que tudo vê e diga as palavras do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que esta seja a nossa oração. Prezados ouvintes, muitos adotam uma religião intelectual, com aparência de piedade, mas seu coração não está purificado. Seja esta nossa oração. Aqui está também no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Prezados, trate a si mesmo com sinceridade. Seja tão sincero e tão persistente quanto você seria se a sua vida estivesse em perigo. Essa é uma questão com implicações eternas, que só será resolvida entre Deus e você. Uma frágil esperança pode arruinar sua vida. Estude a palavra de Deus com oração. Ao mostrar a lei de Deus, a vida de Cristo, essa palavra apresenta os grandes princípios da santidade sem os quais ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ela convence do pecado, revela com clareza o caminho da salvação. Escute-a como sendo a voz de Deus falando ao seu coração. Ao ver a gravidade do pecado, ao perceber como você realmente é, não fique desesperado. Foi para salvar os pecadores que Cristo veio. Não temos que reconciliar Deus conosco, mas que amor maravilhoso. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 17. Através do seu eterno amor, Ele está procurando conquistar o coração dos seus filhos desviados. Nenhum pai deste mundo é tão paciente com as falhas e erros de seus filhos como Deus é com aqueles a quem Ele quer salvar. Ninguém insiste tão amorosamente com o transgressor. Lábios humanos jamais pronunciaram palavras tão carinhosas com o pedido como ele pronunciou. Todas as suas promessas e admoestações são manifestações de um amor indescritível. Quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale de seus méritos, dos méritos de Cristo. Reconheça seu pecado, mas diga para o inimigo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que você pode ser salvo por seu incomparável amor. 1 Timóteo 1,15. Jesus fez uma pergunta sobre 2 devedores para Simão. Um deles devia uma pequena quantia de dinheiro ao seu senhor. O outro uma soma elevadíssima.
O Senhor perdoou a dívida dos dois. E Cristo perguntou a Simão qual dos dois devedores amou o seu Senhor mais. Simão respondeu: aquele a quem mais perdoou. Lucas 7:43. Somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que ele se apresente diante do Pai em nosso lugar. Aqueles a quem ele mais perdoou, o amado Filho de Deus, nós o amaremos mais e ficarão mais próximos estes que foram mais perdoados do seu trono para louvá-lo por seu grande amor, seu amor infinito. Só então poderemos compreender totalmente o amor de Deus e a iniquidade do pecado. Quando virmos o cumprimento da corda que foi lançada até nós, quando compreendermos algo do infinito sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, o coração se encherá de ternura e contrição. Prezado ouvinte, nesta manhã, em gratidão a Deus, dedique sua vida, seu coração, e coloque no seu coração ser sensível à voz do Espírito Santo, não adiando em tempo nenhum o convite a Deus para que Ele entre na sua vida e transforme seu coração, sua vida e o seu lar. Ouça agora, com Arautos do Rei, o hino Graça. Medite nesta mensagem tão poderosa das Escrituras. De todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão
mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Cristo pagou por mim. Graça, graça. Queridos ouvintes, graça maravilhosa, não é? Jesus é o maior presente que podemos receber. Vamos recebê-lo. Vamos orar por você neste momento. Obrigado pela tua mensagem, pelo teu olá, bom dia, e pelo seu pedido e agradecimento. Querido Pai Celestial, quão bom é saber que o Senhor nos ama e está apaixonado por nós, mesmo tendo nós tantos defeitos. O Senhor vai nos transformando, se permitirmos. Por favor, aceita o nosso coração, nossa devoção. Ajuda-nos a fazermos nossa parte em não resistirmos a este amor tão extraordinário que encontramos no Senhor, através de Cristo Jesus. Oramos neste momento por pessoas muito queridas que mandaram sua mensagem e pediram por suas vidas e suas famílias. Pela Isaura, pelo Helder, que também pede uma boa semana, que o Senhor os abençoe ricamente. Pela Aparecida, que ela tenha um bom dia, um dia feliz e abençoado. Também oramos pela Elisângela, sua querida família, que o Senhor proteja, guarde, livrando de todo mal. Oramos também pela Mara, minha esposa, que também pede por toda a família, pelas filhas, pelos genros e de forma especial pelo seu pai, seu Benedito, que amanhã completa mais um ano de vida, já na casa de 80 anos, 84 anos, que o Senhor o favoreça. Também a Mariana, sua esposa. Oramos também pela Elisa, por toda a família. Ela pede que o Senhor a abençoe e também os seus sonhos e aspirações. O João Roberto agradece muito pelas bênçãos que o Senhor lhe tem oferecido. Também Mateus, seus projetos, a Laís, também suplica e agradece por bênçãos que tem recebido. A cada ouvinte, que o Senhor o torne uma fonte de luz e bênção onde quer que vá. Porque ao recebermos tua paz, devemos transmiti-la. Ao receber suas bênçãos, também devemos comunicá-las. Que tenhamos um dia repleto de vitória
repleto da presença do Senhor em nossa vida. É isso que oramos, agradecendo já, em nome de Cristo Jesus. Amém. Prezado ouvinte, amanhã, com a graça de Deus, o programa continuará. Que Deus lhe abençoe ricamente. Permaneça conectado a esta boa rádio. Com Deus, com Jesus.